Eu não gosto do filme Guerra Civil. E não tô falando desse Guerra Civil novo aí, tô falando do Guerra Civil da Marvel, né? Do Homem de Ferro e do Capitão América. Cara, na época que saiu esse filme, foi a época que eu comecei a perceber que os filmes da Marvel não eram pra mim. Porque eu lembro que saiu, eu não sei se foi em sequência, mas saiu esse, Guerra Civil, saiu Soldado Invernal, saiu Guardiões da Galáxia e teve o Homem-Aranha do Tom Holland. Todos os quatro eu achei uma bosta completa. E todos os quatro, os fãs da Marvel falaram que era top, que era os melhores filmes da história e não sei o que. Eu falei, cara, acho que a Marvel não é pra mim não, vou parar de assistir filme da Marvel. Porque antes disso eu até concordava, né, com as pessoas que assistiam os filmes, quando era bom, quando era ruim. Nesses quatro filmes, foi quatro, eu acho que foi até em sequência. Foi quatro que eu falei assim, nossa, é as piores coisas que eu já vi na minha vida. E os quatro filmes foram muito bem vistos por todo mundo, né? Tanto pelo público quanto pela crítica. Por que eu não gosto daquele filme? Porque ele é muito idiota, velho. Ele é muito idiota. Você tem uma galera ali que é pra ser os super-heróis, ou seja, é pra ele ser um exemplo pra todo mundo de como um ser humano deveria agir. Isso é um super-herói, né? Tá. Resumindo, porque eu não vou contar a história inteira do filme, até porque eu assisti só na época. Mas você tem uma situação onde eles estão causando ali vários problemas, então o governo quer que eles parem de agir como super-herói, né? Parem de agir acima da lei. E aí eles falam, olha, o Capitão América, ele não quis se entregar, então a gente vai mandar um exército atrás dele e nós vamos tentar capturar ele vivo ou morto. Aí o Homem de Ferro fala, não faz isso com ele não, deixa que eu vou atrás dele. Aí o governo fala pra ele, olha, então nós te damos 72 horas pra você trazer o Capitão América. O Homem de Ferro e o Capitão América são amigos, eles sempre trabalharam juntos e os dois deveriam saber, pelo menos, que os dois são confiáveis, os dois são super-heróis. O que seria a forma realista de resolver esse problema? O Homem de Ferro liga pro Capitão América, nós estamos com um problema assim, assim, assim. O Capitão América, cara, mas é que eu tô tentando resolver uma outra treta, entendeu? Não dá. Aí o Homem de Ferro fala, eles me deram 72 horas. Vamos fazer o seguinte, então? Eu tenho um monte de tecnologia aqui, um monte de jato, não sei o quê. Eu te ajudo a resolver esse problema seu. A gente resolve rapidão e depois a gente vai no governo e tenta, né, conversar com eles e tal. Essa seria uma forma mais adulta de resolver. Qual que é a forma que os super-heróis, que são pra ser o exemplo da sociedade, fazem? Vamos sair na mão os dois. É assim que resolve um problema? E pior, não é só sair na mão. Eles ainda arrastam os outros heróis pra sair na mão também. E muitos deles sem nenhum motivo. Por exemplo, o Homem-Formiga, ele chega, né? Ele tá dormindo, aí ele chega lá no lugar. Aí ele fala assim, e aí, nós vamos lutar contra quem? Nós vamos lutar contra o Tony Stark. Aí ele, legal. E ele vai. Ele nem sabe o que tá acontecendo. E ele aceita. E se ele estiver do lado errado? Ele nem sabe. O Homem-Aranha é o único que tem um motivo razoável, né? Porque ele é um adolescente e precisa de dinheiro, né? Então, vai trabalhar com o ricão, ele fala, demorou, vambora. É o único, porque todos os outros ali são tudo imbecil, não sabe nem o motivo da treta, e pra piorar, nenhuma das tretas deles, eles destroem tudo no aeroporto lá. Então, ou seja, o problema é que já estavam reclamando deles, que eles não tinham cuidado, que eles destruíam o patrimônio e tudo, eles vão lá e causam mais problema, né? E o governo tá errado de questionar eles. Imagina se fosse na vida real, alguém que tá acima da lei, a gente não ia questionar. Ainda é mais idiota o desfecho, né? Porque todo mundo sabe que o Soldado Invernal é controlado, né? Eu vou dar um spoiler, mas o filme é antigo. Todo mundo sabe que o Soldado Invernal é controlado. E aí, quando o Tony Stark fica sabendo que o Soldado Invernal matou os pais dele, ele sabe que o cara é controlado faz 1000 anos, mas quando ele fica sabendo que o cara matou os pais dele, ele fica doidão e agora ele tem que lutar com o cara. E pra piorar, ele tem uma armadura que é pra ser tipo assim, um tanque de... nem um tanque de guerra, mais forte do que um tanque de guerra, e ele vai sair na mão com um cara que ele toma um soro que é pra ele ter a força de 10 homens, e de algum jeito esse cara ganha dele. É como se fosse 10 homens contra uma coisa que é a maior arma da história e os 10 homens ganham. Então nem isso não faz sentido também. Filme bosta.